Então, pessoal, bom, eu estava rodando ali no X e eu acabei me deparando com uma espécie de pequeno exposed que um usuário comum de lá, né? Inclusive ele não é político, ele, do que eu havia sacado, ele acompanha a política, né, mesmo. É um cara que aparentemente é bolsonarista, né? Então ele havia feito uma descoberta aqui sobre a mulher do deputado estadual Guto Gastarias, né? Guto Zacarias, que é do MBL e que até pouco tempo ele estava alinhado ao Tarcísio, né, e tudo mais. Inclusive eu estou lembrado que quando o Tarcísio começou a exercer o cargo de governador do estado de São Paulo, né, o Guto, ele estava trabalhando para ele, né, e o Guto havia sido uma das pessoas do MBL que anteriormente, lá em 2022, havia descido o malho no cara. Tanto ele, quanto a Amanda Vitorazzo, quanto o Arthur Mamãe Caguei, certo? Mas enfim, eu até entendo, né, esse instinto de sobrevivência do pessoal do MBL, certo? Mas de qualquer forma, quando você expõe para as pessoas, inclusive pessoas que têm o potencial de votar em vocês uma coisa e depois você mostra outra, né? Aí não dá pra gente não dizer que eles não estariam sendo hipócritas, sacou? Aí no X, o tal do MD, ele havia soltado aqui, ó. A esposa do deputado do MBL Guto Zacarias é dançarina de funkeiro, né? Ele havia feito alguns prints aqui do Insta dela, certo? Cara, eu sabia que o Guto Gastarias tinha uma mulher, né? Inclusive tem filhos, e ele é uma das poucas pessoas da alta cúpula do MBL que justamente tem mulher e filho. E até hoje, por muito tempo, você vê que, olha só, cara, não é necessário você ser uma espécie de hater do MBL para constatar que a alta cúpula do grupo, maior parte dela não tem mulher, né, não é casada e não tem filhos. Nisso aí eu incluo, obviamente, o líder, o Renan Turdeblon de Santos, mais conhecido também como... Não, mais conhecido não, né? Ele tem algumas alcunhas aí, né, que o pessoal dá, como Chico Linguiça, Renan Canabrava, certo? O cara é solteiro convicto, inclusive ele fazia lá os seus Tour de Blonde, certo? E ele não tem filhos, cara. E isso aí é até bom, cara. Isso aí é até bom porque o Renan, apesar de ter uns 41 anos, ele se comporta como se fosse um adolescente de, o quê? 17, né? E eu acho que ele faz isso aí também em consonância com o grande público do MBL, né? Que é composto por adultos jovens também, sacou? Aí tá, aí o Renan Turdelblonde não tem filhos, não é casado. O Arthur Mamãe Caguei, não é casado e não tem filhos. Inclusive, porra, não sei se vocês se lembram, né? Mas no escândalo daqueles áudios da Ucrânia, né? O cara tava... Cara, ó, pelo que eu lembro, ele era... Não posso falar isso aí. Ele era namorado de uma loura bonita pra cacete. Só que é claro que também o escândalo havia feito com que ela se separasse dele, né? O Kim Kataguiri não é casado e não tem filho. Eu acho que, inclusive, se bobear, ele nunca deve ter visto uma na vida dele, certo? A Amanda Vitorazzo, né, que já tá beirando os 40 anos também, não é casada e não tem filho, nem namorado tem, eu acho, certo? Esse pessoal aí, tirando o próprio Guto, tirando aquele Ricardo Almeida, né, que é o muçulmano que em live havia comentado que em uma noite aí tinha sido, entre aspas, estuprado por uma súcuba, né? Tirando eles dois aí, cara, tirando o que aquele tal do... Cara, eu acho que é Orlando, né? Eu sei que ele está no MBL já faz um bom tempo também, né? Acho que tirando esses três aí, tirando aquele, o Paulo Cruz, né, que já não é da alta cúpula, né, um cara que tá mais na série B do MBL, né, o resto não tem filho, cara. O resto não tem filho. E é tudo gente que tá beirando a meia idade, tudo mais novo ali, deve ser o Kim e aquela Ana Camisa Ering. Acho que são os dois aí que estão ainda na faixa dos 20 e tantos anos. Agora, de resto, cara, a alta cúpula, o pessoal da faixa dos 30 pra cima. E é uma galera cuja maior parte, como eu havia acabado de comentar, né, não é casada e não tem filho, né? Ah, mas você tá falando que eles têm a obrigação de ser casados? Não. Cara, eu acho que em parte sim, cara. Eu acho que em parte sim, até porque se a pessoa... Ok, tá certo que hoje em dia, em pleno 2026, o que mais você tem são exemplos de pessoas que são casadas e com filhos, né?
e que também se comporta como um adolescente, mas você sendo casado e tendo um filho, apesar de tudo e você sendo aparentemente uma pessoa bem instruída, certo? Que não... Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas esquece. Eu acho que você tem um pouco mais chances, né, de ser uma pessoa adulta, né, de uma pessoa mais madura interna e externamente, certo? Só que acontece que o caso do Guto Gastarias aí é um dos exemplos, né, daquele tipo de gente que, apesar de ser casado e ter filho, né, ok, ele até pode se comportar um pouco como adulto, né, ele tá sofrendo, não, sofrendo também não, né, até porque eu acho que a condição dele, vivida com a mulher dele, né, ela pode ser compartilhada com assentimento de ambas as partes, né. O Guto Gastarias, ele tá casado com uma mulher aqui que é dançarina de cantor de funk, de um tal do MC Ig, que pelo que haviam comentado aqui, né, é um cara que é imerso na putaria. Mas, independente do MC Ig aí tá imerso na putaria ou não, a gente não espera que um político da, entre aspas, direita, né, tenha como mulher, certo, uma dançarina de funk, certo? Estão dizendo que inclusive essas bandeirinhas que estão no perfil do Insta dela, né, isso deixa claro de que ela também seria uma mulher do job, né, que seria uma prostituta. Eu não me surpreenderia, cara, eu não me surpreenderia sinceramente. Cara, eu não vou nem partir daquele pressuposto de que mas o conservador, o cara dito liberal conservador, ele tem muita tendência a ser um corno, né? A ser um cuckold, né? E pra mim, o cuckold, ele é o ponto mais baixo da dignidade do homem, cara, certo? O sujeito que é cuckold, né? Pra mim, cara, eu não vou nem falar o que ele deveria fazer consigo mesmo, né? Aí pra você ver, cara, como é que eu tenho um certo desconhecimento sobre identificar, né, em algumas situações, né, o que seria uma mulher do job ou não. Eu nem sabia que você colocar essas bandeirinhas aqui no perfil significa que a mulher seria do job. Nem sabia disso aí. E é uma mulher bonita, cara. É uma mulher bonita. Mas, infelizmente, né, sendo uma dançarina de funk e casada com um cara de direita, né, aí você entende que tanto ela quanto o próprio Guto, eles perdem o seu valor, né? Eles perdem o seu valor. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Nem precisa elogiar. Esse é daquelas que surpreende. Linda de costa, linda de frente. Cabelo preto na bunda, 1,60 m de altura. Corpinho de cara. É isso. Aí tu imagina, cara, eu acho que o Nando Moura, o Cheirando Rola, sabe muito bem que o Guto é casado com uma dançarina de funk, né? Mas ele talvez, né, não exponha isso aí porque não seria conveniente, né, pra atacar o pessoal do MBL. Mas eu penso, cara, que já que eles vivem arrotando pra todo mundo que são da direita, que são uma espécie de verdadeira direita, eu acho que isso aí tem que ser exposto para as pessoas que não sabem mesmo, cara. Isso aí tem que ser exposto. Inclusive, eu até iria falar que, olha só, mas se você colocar na balança a quantidade de contradições que o pessoal bolsonarista tem e a quantidade de contradições que o pessoal do MBL tem, né, o do MBL tem bem mais. Cara, isso aí eu não sei. Isso eu não sei até porque o bolsonarismo é muito grande. É muito grande. Aí você comparar com um grupo que é pequeno, né? É pequeno. Tipo o MBL, cara, eu acho que seria um pouco desproporcional mesmo, né? E pelo MBL ser pequeno, eu acho que fica até mais fácil de você se deparar com a série de contradições que eles têm, né? Contradições numerosas para um cacete, né? E outra coisa, até por ele ser pequeno, você talvez pudesse ter um pouco mais de facilidade para acabar com eles, né? Porque por mais que digam aí que mas o bolsonarismo ele está acabando porque o Jair Bolsonaro havia sido preso, não, cara, não mesmo. Deixa eu passar o helicóptero aqui, né?
Então, cara, o bolsonarismo não tá acabando não. Tanto é que nesse ano a gente vai votar em peso no Flávio Bolsonaro. A gente vai votar no cara. E com certeza, no segundo turno, quando tiver o Flávio Bolsonaro e o Lula, né? O pessoal do MBL não vai fazer o voto útil pro Flávio, né? Eles vão votar nulo, cara. Eu aposto que eles vão fazer isso aí. Eles vão repetir o mesmo voto nulo, né, que fizeram em 2022, quando tinha lá o Bolsonaro e o Lula. Aí, a partir do momento, inclusive eu sempre vou ter que repetir isso aí também, né? A partir do momento em que você vota nulo, você que se diz da direita, numa eleição importante, né, como a do Bolsonaro contra o Lula, cara, como é que você justamente pode se dizer da direita assim? Você não é da direita, cara. Certo? Você não é da direita. Aí tá. Vamos ver aqui os comentários. E qual é o problema nisso? Eles não são o movimento dos bundões livres? Aí o que o MD havia escrito, né? Guto se diz conservador. Aí o outro havia feito a tréplica, né? O liberal dos costumes. Bom, aqui eles acabam discutindo aqui, né? Aí aqui, meu Deus, como descobriram isso só agora. Aqui tava à toa e fui stalkear. Aí, em razão ao Guto, né? Você até poderia comentar aqui, olha só, mas acontece que o Guto, pelo menos, isso aí, claro que tem aquele pensamento clássico de virgão, né? É o que você pode colocar em quase todos os membros do MBL, né? Simpatizantes e tudo mais, né? Mas pelo menos o Guto tá comendo uma morena gostosa pra caraca, bonita pra caraca. Cara, ok, mas acontece que ele, sendo um deputado, ganhando mais de 30 mil reais, ainda empregando uma porrada de assessores, tipo aquele Ben Ponte lá, que é uma pessoa altamente questionável, porra, cara, o sujeito pode ter a mulher que quiser, cara. E ele sendo feio para um cacete, hein? Guto sendo feio para um cacete. Não quer dizer que eu me acho bonito, não. Eu também sou feio pra caramba, né? Mas eu acho que sou um pouco mais arrumado do que o Guto, cara, na lata. Certo? Então ele ter uma mulher gostosa pra cacete, na posição dele isso aí não quer dizer muita coisa, né? Aqui, aí é indefensável, PQP, que desgraça. Aqui, eu já acho que o Guto é foda, não precisa me convencer. Mas o Guto seria foda em que aqui, cara? Porque ele tá caindo em contradição em relação a ele se mostrar como uma pessoa, digamos assim, conservadora pro grande público, cara. Como é que um sujeito que se diz conservador, que está num grupo que se diz a verdadeira direita, namora uma dançarina de funk, e ainda mais de um MC que estão dizendo aí que tem relações íntimas, não, relações íntimas não, que tem relações profundas com a putaria, né? Então é meio que um pensamento também de cuckold, né, cara? De cuckold. Aqui, foda por casar com mulher que ajuda... Ah, sim, também tem isso, né? Aqui, foda por casar com mulher que ajuda a prover. A prover mesmo, né? Promover. Promover também de qualquer forma, né? A prover a tal cultura do crime que o MBL tanto fala. Aqui, aonde que o MC que ela dança promove essa tal cultura de apologia ao crime? Aí vamos ver o que o Eli respondeu pro Gusta, né? Aqui, foi outra pessoa. Então agora você está aprendendo a individualizar as responsabilidades, já é um começo. O MBL, quando pega para falar de funk, trata todo mundo como se fossem clones do Oruan. Tanto que lei proposta era tão vaga que atingia até os MCs que são de boas. Tal da lei anti-Oruan, né? Cara, eu não sei como o Oruan até hoje não processou a Amanda Vettorazzo, cara. Eu não sei porque que ele não fez isso aí até hoje. Não sei se ele fez, cara, mas aparentemente ele não havia feito. Aqui o que a Jennifer havia escrito. É sempre assim com esse povo. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Até eles descobrirem que alguém deles... Pô, o pessoal não sabe escrever, cara. Aí é complicado. Que alguém deles tem algum envolvimento. Aí eles individualizam. Nem todo funkeiro faz apologia, nem toda dançarina de funk é puta. Aí aqui, muito foda ser corno, mano. O pessoal não descobre.
Ok, você pega que a jovem aí talvez ela seja do job, né? Então, por tabela, o Guto já seria um corno mesmo, né? Aqui, muito foda ser corno, mano. Cara, essa galerinha que chama geral de gado seu corno doente. Aí aqui, exatamente esse é o ponto. Cabaços acham ele foda porque o discurso é que funk lixo. É que funk é lixo e esse tipo de mulher promíscua. Enquanto a militância do MBL acredita, ele tá lá passando a picanhuna. E discurso. Aqui, incrível como todo usuário com esses emojis no perfil é simplesmente um fracassado patético. Aqui, um cara que namora uma dançarina de um famoso MC latrocínio jamais poderia estar no MBL. O sujeito tá literalmente indo contra o que o movimento prega, mas você é igual a ele, hipócrita. Eu nem preciso comentar com você que o Renan Santos sabe disso aí, né? Sabe que o Guto tá casado com uma mulher do funk. Aqui o que eu havia escrito. Você tem muçulmano, femimi, ateus, até pouco tempo. Tinha um colunista gay blasfemo que só foi chutado da valete porque descobriram a revista herege dele, né? Que é a tal da revista Puto, né? Que retrata ícones do cristianismo em situações homoeróticas, né? Ou seja, tá tudo em casa. Tá tudo em casa, cara. O MBL é uma maçaroca do cacete, cara. Tem todo tipo de gente ali. E tem até evangélico, né? Tem até evangélico. Mas um evangélico mesmo, ele não ficaria em um grupo como esse. Cara, isso é fake. Eu não consigo acreditar. Vocês têm fotos. Porra, mas o sujeito printou o perfil da... Porra, por favor, né, cara? Que real isso, brutal, PQP. Guto Zacarias, de direita e conservador, me segue dançando com a mulher dele enquanto ele fica no Twitter falando sobre esquerda. Pô, eu apoio o MBL, mas isso é tão feio para ele. Ele é moleque novo, talvez por isso dessa escolha. Ei, meu irmão, é difícil o pessoal escrever direito hoje, hein, cara? Logo deve largar, talvez. Depois não adianta ficar triste que foi traído. Todos os sinais estão aí. Porra. Ó, provavelmente o Gutinho Gastaria sabe muito bem que é traído, pô. Ele sabe disso aí, pô. O cara literalmente está indo contra o que o movimento prega. Não dá pra tolerar que namora dançarina de funk de MC latrocínio, indica funkeiro pra política de Gru, eu acho que ele tá falando de Guarulhos, né? Frequenta e escuta Uruan. Não sabia que o Guto escutava Uruan. Isso aí prova que, de novo, que essa lei anti-Uruan é pra inglês ver, pra atrair voto de pessoas que de fato são da direita, né? De bolsonaristas desavisados também. Aqui, segundo dia de 2026 já temos uma quantidade absurda de resenha. E uma imbecilzinha aqui havia escrito: a misoginia é nítida nos comentários disfarçados de que ele é conservador, o cu não tendo nada a ver com as calças. Tem tudo a ver com as calças, cara. Tem tudo a ver. Quem acha que toda dançarina é mau caráter está sendo machista. A fidelidade depende dos valores e respeito e não da profissão. Bem que o Renan disse que o movimento vai precisar aconselhar membros sobre vida amorosa também. Ih, rapaz. E eu acho que o pessoal aí vai acabar saindo, hein, cara. Eu acho que vai acabar saindo porque, ok, o Renan é o chefe, é o líder do MBL, né, e tudo mais. Mas eu acredito que as poucas pessoas ali que são casadas, né, e tudo, porra, cara, não vai ser todo mundo que vai aceitar os aconselhamentos do cara, não. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Aqui, é oficial. Ela tem tatuagem de borboleta. Impressionante como isso não fala. Isso aí é porque o Ryan Santos, né?
Eu acho que foi ele quem havia cunhado isso aí, né? Cunhado que a mulher que tem tatuagem de borboleta, ela é prostituta, né? E claro que isso aí seria uma espécie de, entre aspas, bandeira vermelha, né? Que faz com que os caras se afastem de ter qualquer relações, né, com esse tipo de mulher. Cara, eu acho que isso aí, na minha opinião, isso aí é uma besteirada, cara. As mulheres vivem pondo tatuagem de borboleta aí no corpo por puro modismo. É isso. Agora não é porque necessariamente são prostitutas, cara. Eu sou gado de batalha do MBL e não vou defender essa brutal. Só fofoca boa. Pois é. Caralho, eu gosto muito do MBL. Eu gosto do MBL em muitas coisas. Mas isso daí foi de uma hipocrisia enorme, cê é louco. Os caras que querem acabar com o funk e acabar com a apologia ao crime estão se relacionando com pessoas assim, caralho. Vocês em choque dela ser uma dançarina, nem eu em choque dele ter namorada. Eu sabia há um tempão que ele estava casado. Primeiro, que resenha do ano. É isso aí, pessoal. Aqui o que escreveram aqui. Inclusive essa pessoa aqui, as pessoas estão comentando que é um cara, hein? Estão comentando que é um cara. Eu não me surpreenderia com isso, né? Vamos ver o que ele havia escrito. Quem vai para o Catar tem a mesma fama de quem vai para Dubai, né, para o Emirados Árabes Unidos. Aí, ó. Mona Lisa. Primeira resenha de 26. Movimento Bumbum Livre. A pauta conservadora acabou no primeiro rebolado. Aqui essas minas que aparecem em clipe em revoada de funkeiro. Aqui. Alguém marca o sociólogo negro bissexual autista do Ryan, que é o Ryan Santos. Ele me bloqueou. Aí o cara disse que era viado. Não, ele tá confundindo com o Fernando Holliday. Inclusive o Holliday, pelo que eu havia lido aí, né? Hoje em dia ele tá com uma mulher. Ele virou bissexual então. Então ele já era, não sei. Aí agora se descobre que namora uma puta. Eu fingindo que sobra algo pro Betinha. Aqui. Guto Gastarias é casado? Eu pensava que ele fosse gay. Cheio de bandeiras no Instagram da mulher do cara. E o pior de tudo é dançarina de funk. Funk que o MBL se descontra. Cansei desse movimento de... Cara, porra, mas a essa altura do campeonato aí você fala cansei desse movimento de impostores? A essa altura do campeonato, cara? Eu havia dado esse cansei aí, né? Se bem que eu não cheguei a ser um membro do MBL, né? Mas eu tinha uma certa simpatia. Isso aí foi lá em 2014, pô. Os caras não se dão exemplo pra nada. Aqui o cara marcando aqui o Renan Toderblonde. Por favor, se pronuncie sobre isso. Nós não podemos nos misturar com vermes que defendem. Moleque inocente pra cacete, cara. Não podemos nos misturar com vermes que defendem bandidos. Esses lixos têm que morrer. O Guto tá do nosso lado ou do lado deles? Esses caras que são a nova direita intancável. Isso vai cair feito uma luva pras mãos do Cheirando Rola. Então, como eu havia comentado, né, o Cheirando Rola deve saber disso aqui, cara. Mas ele não achou conveniente colocar isso aí num dos seus vídeos contra o pessoal do MBL. Não é nem questão de ter medo de processo. Até porque o Cheirando Rola, ele vive
processando e sendo processado, sacou? Aí, não é só dançarina, é dançarina do IG. Rapaz, se o marido dela é conservador, achou difícil ela ser. O Brain, não querendo criticar a moça, o Guto Gastarias, até acho ele um bom deputado, mas quem glamorizou a prostituição aqui em São Paulo foi o funkeiro que ela trabalha. Inclusive, ele que criou o termo job para programa foi ele. Isso ferrou com as baladas de São Paulo. Não sabia que ele tinha cunhado esse termo, não. Isso aí se realmente é ele quem havia cunhado, né? Dançarina é cheia de bandeira de país na bio. Guto é o 100% Miqueinhas confirmado. Ele tem cara de Miqueinha mesmo. Se esse cara de dedo conseguir uma namorada, qual é a desculpa de vocês, galera? Já tinha falado isso, a direita tá diferente. Achei uma esposa um tanto exótica para quem se diz conservador nos costumes. Em breve mais uma candidata pelas felinas. Eu não me surpreenderia com isso aí, cara. Mas isso não vai acontecer, pô. Caraca, não acredito. Sempre vi esse cara debatendo e pensava, esse preto é foda. Caiu no meu conceito. Papo reto. Então é isso aí, pessoal. Tem mensagem pra cacete aqui. É sério isso? O perfil é tipo uma fusão de bandeiras vermelhas. Dançarina de funkeiro, bandeiras de vários países e tatu de borboleta. Quem acredita que esses caras são conservadores são apenas os gados do MBL? Até o Arthur tá tendo ideias liberais no escuro. O Arthur, ele é contra a preservação da liberdade de expressão, né? E é também uma pessoa ateia, não acredita em Deus. Tenho pena dela, ser casada com alguém do MBL deve ter feito algo terrível em outras vidas. Aqui, Guto, quer dizer que tu é chifrudo então? Movimento dos bois livres. Do MC IG ainda, se ele investigar esse passado aí. Então o pessoal tá sabendo muito mais do que eu, cara, em relação a funk, em relação a esse pessoal aí, envolvendo tanto esse estilo musical aí quanto prostituição, né? Aqui, por essa eu não esperava, logo do IG. Ele vai criar mais uma vaga no gabinete pra ela mamar junto com ele, espia só. Aí, cheia de bandeira na bio. Aí, o pessoal tá sacando bem, pô. Galera começando a descobrir que os políticos do MBL são pessoas normais e não um personagem criado pelo Renan há 2 anos. É dançarina do MC IG, pior ainda que um funkeiro qualquer. O maluco faz bico no off. Hahaha. PQP Guto Gastarias, tem que fazer gibi mesmo e viver no mundo da lua, seu alce. Meu amigo, sobrou o que pro Betinha? Sobrou absolutamente nada pra ele, cara. Tu pega como é que essa situação aí é brutal, né? Meu Deus do céu, não sobrou nada. O que sobra pro Beta a não ser o osso? Aqui, foda-se. Estamos em 1899, deixa o cara viver, meu. Tu ainda não entendeu o processo da coisa. Não verei o Guto como vi antes de saber dessa informação. Não sobra nada, nunca sobra. Mas o MBL não é contra o funk? Eu espero que essas contradições... Funk paulista é um braço de neoliberalismo na América Latina, cheia de carimbo de puta ainda. Essas bandeiras não é do Job Internacional? Não creio que aquele brocha feio tenha uma mulher dessa. Cara, se o Gutinho Gastarias fosse um entregador pro iFood, você acha que teria uma morena dessas aí? Claro que não, pô. Como todo conservador de bem gosta de ser corno. Não mexe com a família, mano. Foca no político. Cara, mas a gente tem que expor essa galera porque... Vou comentar aqui de novo. O MBL se coloca como a verdadeira direita.
eles são os primeiros a baterem no peito para questionar, né, supostas dubiedades, né, do pessoal bolsonarista. Eles são os primeiros, então, inclusive envolvendo família também. Os caras são uma farsa, cara. O rabão dele é maior que a ideologia dele. O arrombado tem a cara de pau de fazer vídeo pagando de conservador ainda. Aqui nem fudendo, o MC Ig ainda, o pior de todos. Então, cara, mano, será que aquela música do Ig, Tô com a filha do deputado, na verdade é Tô com a mulher do deputado? Cara, o cara escolheu uma mulher. Dá pra escolher diversas mulheres, cara. Ele sendo um deputado estadual. Mas acontece que você tá falando que ele deveria escolher uma mulher por interesse, né, e tudo. Cara, mas eu não acredito que essa mulher aí, né, ela ame realmente o Guto Gastarias, cara. Né? Não dá pra você subverter esses conceitos também. Porque se amasse de fato o Guto Gastarias, ela não seria, para começar, uma dançarina de funk, né? Brutal, esse cara não devia ser deputado. Então, pelo menos é negra, 1 ponto pro MBL. Ela nem... Tá, deixa quieto. Dançarina, não sobra nada pro Betinho do MBL. Guto vivendo o estereótipo do preto, dá-lhe Gutão. Cara, mas eu acho que seria estereótipo, né? Isso aí, se você pegar um negro endinheirado, né? Ele com uma loura, certo? Ele deveria estar com uma loura, né? Aí sim vocês poderiam taxar como estereótipo do preto, né? Não tá com uma loura, cara, tá com uma mulata. Então é isso, cara. Deixa eu pegar aqui essa última mensagem. Tudo que o Renan critica em lives é o estereótipo completo, desde o bico de pato, a estética de comunidade, a cultura do funk, a sensualização, a ostentação, a romantização da favela e etc. Até concordo com algumas coisas que ele diz, mas contradição bizarra entre discurso e prática. São muitos países visitados. Como ela faz pra ter dinheiro assim, hein? Ixi. Então é isso, pessoal. Aqui, me espanta algum deles gostar de mulher. Fora o tarado papacu de Kiev. O pretinho é cookie. Acho que ele não sabe ainda. O corno é sempre o último a saber. Aqui, o seu voto tá falando sobre o cara que fez o Exposed, né? Você vê que não foi exatamente um Exposed, né? O cara só soltou lá os prints do Insta da mulher do Guto e pronto. E o papo de que o funk é a cultura de crime. E o livro amarelo, Guto. O movimento Sodomia Livre. Alguém pode me responder quanto sobra? Sendo do MBL, me espanta ser namorada e não namorado. Então é isso. Guto Cucarias. Que mau gosto da porra. Tá comendo bem isso aqui. Tem que ver se tá comendo bem mesmo, né, cara? Pra que essa porrada de bandeira na bio? Então é isso, pessoal. O Guto Gastarias, que é uma das pessoas da alta cúpula do MBL, que vive reclamando de funk, né, demonizando o funk. Não que o funk seja algo bom. Tô falando também o funk atual, porque o funk do final dos anos 80 até meados da década de 90 era bom, certo? Era relativamente bom. Mas agora tu pega de 2000 pra cá, foi um lixo. É um lixo. Um cara que demoniza o funk, mas que ao mesmo tempo é casado com uma dançarina de funk, e ainda mais de um suposto MC que tá enfurnado na putaria, cara. Como é que fica pra esse maluco se dizer conservador sem não queimar a cara, né? Porque se o cara faz esse tipo de coisa, com certeza ele faz, né? Tanto é que ele é conhecido como sendo um deputado de viés conservador, apesar dele ser do MBL, né?
pro cara fazer tudo isso é que ele tem uma espécie de sociopatia dentro dele, cara. Em querer enganar as pessoas. Mas eu acho que eu nem deveria me surpreender, porque vou repetir aqui agora para encerrar esse vídeo de uma vez, né? Em 2022, nas eleições, até mesmo antes delas, né, o Guto foi uma das pessoas do MBL dispostas a detonar o então candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele, Amanda Vettorazzo, o Arthur Mamãe Caguei, o Renan também havia dito alguma coisa, né? E hoje, certo? O sujeito se pondo como conservador namora uma mulher dessas aí. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada!